Olá, então cá estamos nós para gravar mais um vídeo do nosso canal Guia dos Perplexos. Hoje iremos diretamente ao assunto. No vídeo anterior nós temos uma introdução que teve algo de muito pessoal. Hoje nós vamos deixar a minha sensibilidade de lado e vamos começar dizendo duas coisas muito importantes. Primeiro, que não há como negar para qualquer pesquisador da Bíblia que pegue uma Bíblia e leia hebraica, a Tanakh, e não encontre verdadeiramente a promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó de que possuirão a terra. Eu digo a terra porque em Jacó fica bem evidente. Vou reler para vocês, já que nós estamos gravando um vídeo que tem a intenção de deixar claro a questão da terra prometida. Então, a primeira coisa que nós encontramos aqui é em Gênesis 12, história de Abraão. Nós sabemos que a Bíblia começa com Gênesis 1, que é aquela maravilha de hino à criação, que é do autor eloísta. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et ha'eretz. Elohim é o Criador. É um poema feito em Hollywood ou nos estúdios do Bispo Macedo. Seriam necessários recursos cinematográficos extraordinários, mas o que seria produzido seria algo maravilhoso. Então, de qualquer maneira, como disse, eu recebi do meu sobrinho de presente, um vídeo do Discovery Channel, em que os cientistas fazem um trabalho de montagem por computador de como seria do Big Bang até posteriormente, até hoje, digamos assim. E é uma coisa maravilhosa. Realmente, a criação, segundo Gênesis 1, é maravilhoso. Se formos, mas não é aí que começa a Bíblia. Essa criação de Gênesis 1 não é o início da Bíblia. Já dissemos que a Bíblia começava com o que eu chamo Gênesis 3, que que os espanhóis colocam como sendo o Gênesis dos povos pagãos. Aqui nós temos Robert Graves e Rafael Patai. Aqui está em espanhol, o Gênesis 3, que seria o prólogo, o proêmio do Gênesis 2, e que Harold Bloom e David Rosenberg dão aqui com muita clareza, em português. Yahvé, com a palavra, criou o sol, a lua e as estrelas, não vou ler todo, como uma tenda estendeu os céus para cobrir o mar, e acima dele dispôs sua secreta corte, fundando-a sobre as grandes águas. Isso foi feito através de um rescaldo de um programa de computador nos livros daqueles que já tinham lido. Está na Bíblia, viu? Isso aqui está na Bíblia, só que foi retirado através de um programa de computador que mostra que quem leu a Tanakh antes dela ser alterada por Esdras, leu isto. E Esdras fez com que várias passagens dessa fossem escondidas
Deus é o meu rei desde a antiguidade, dividiu o mar com sua força, esmagou as cabeças dos dragões sobre as águas. Fez em pedaços as cabeças de Leviatã e o ofereceste aos habitantes do deserto, o maná. Fendeste a fonte, o fluxo, secastes rios caudalosos. Fixaste o limite da terra, o verão e o inverno. Então, a Raabe tu a quebraste em pedaços como ferido de morte. A teus inimigos dispersaste com teu braço vigoroso. Então, essas partes que estão aqui em Rosenberg e Bloom, e que está mais à frente, uma outra parte organizada, estão dentro da Tanakh. Aqui ele diz: quando o redator escolheu começar com a criação de priest, sacerdotal, contra o que tomou essa decisão? As imagens de um Yahvé belicoso encontradas em outras partes da Bíblia hebraica, encontradas, estão lá, podem nos ajudar a responder essa difícil questão. Eis aqui uma colagem de alguma dessas imagens extraída da versão do Rei Jaime. Então, é uma cosmogonia de Jota que fomos impedidos de conhecer. E nos dias de Isaías, nos Salmos, Jó, Reis, Naum, Provérbios, Jeremias e Rabacuque, nós temos esse outro relato aqui que mostra Javé como sendo um cavaleiro lutando contra os dragões que o querem impedir de fazer a criação. Então, assim, nós percebemos que a Bíblia que nós lemos hoje foi montada por um único homem no cativeiro da Babilônia, provavelmente Esdras. E eu supunha que Esdras, que fundou o sionismo, porque o Monte Sião já era venerado desde o tempo de Davi, vamos chegar a isto, né? A fortaleza de Jebus ficava no sopé da montanha e a cidadela dos reis jebuseus, que se chamavam Sadoquitas, né? E Melquisedeque é um desses reis que aparece, né? Tinha seu palácio lá em cima, no Monte Sião, e Davi, por inspiração divina, percebe que o Monte Sião é o umbigo do mundo, o centro da terra para Deus. Então, Deus onipotente, todo-poderoso, tem um centro na terra. E esse ponto central é o Monte Sião. Davi, rei, profeta, inspirado pelo Espírito Santo, compôs os salmos e percebeu, recebendo do Espírito Santo essa mensagem, que o Monte Sião é o centro da terra, um centro espiritual. E aí fez um negócio, um pacto, conforme já li a vocês, está escrito na Bíblia pastoral, que não consta em outras Bíblias, né? O lugar onde se diz que Davi tomou a cidade de Jebus, Salém, a conquista de Salém por Davi, está aqui na Bíblia pastoral, e o que nós vemos, na verdade, Davi, rei de Judá e de Israel, vai tomar Jerusalém para torná-la centro político do reino. E é descrito uma guerra formidável que o editor aqui no final diz: nada disso existiu. Historicamente, Davi fez um pacto. O texto não fala propriamente de uma conquista, fala, mas não aconteceu. O fato é que Davi fez um pacto com a dinastia sacerdotal que governava a cidade, Salém. Davi seria o chefe político, rei, e Sadoque o chefe religioso, segundo Samuel 8:17 e Gênesis 14. Então, não há essa tomada de Jerusalém por Davi,
é uma fantasia para colocar Davi como sendo um herói, é um épico para enaltecer as qualidades bélicas do rei Davi, que foi o maior dos guerreiros, o herói. Então a Bíblia está cheia de montagens. Por exemplo, há um quadro belíssimo, acho que Tintoretto, de Abraão, que vai matar o seu filho Isaac quando o anjo pega o braço dele e o impede. Bem, Harold Bloom e David Rosenberg disse: isto nunca existiu. Olha bem, primeiro a contradição. Abraão sai de Ur dos Caldeus porque o Deus de Abraão, não vamos fazer mais a diferença entre Javé e El, mas o Deus de Abraão não quer sacrifícios humanos. E ordena a ele que saia de Ur dos Caldeus para não participar daquele culto sanguinário, e ele vai para a Palestina. E lá, em determinado momento, é uma coisa pungente. E, na verdade, quem escreveu isso aí foi inspirado. Como crente, eu entendo porque, vejam só a similitude. Isaac era o filho único de Abraão. Sarai era estéril. Abraão tinha 99 anos, quando geraram miraculosamente Isaac. Logo, Abraão não poderia mais ter filhos, porque depois dessa idade já foi um milagre, nem Sarai poderia nem ter gerado Isaac, o que foi um milagre. Logo, Isaac seria o filho unigênito, o primogênito e o único filho de Abraão. E aí, Deus pede a ele: sacrifica para mim o teu filho único, que é a coisa mais amada e mais preciosa para você, porque em determinado momento da Bíblia, Abraão diz a Deus: Eleazar, meu servo, será meu herdeiro? Eu não terei como herdeiro alguém nascido da minha carne. E Javé ele fazia aquela macumba, que é parte as rolinhas e os pássaros e os bois e os carneiros, e toca fogo ali, e de tarde uma chama se movia entre os animais, e Abraão caiu em êxtase, sentiu um grande terror, uma escuridão se abateu sobre o lugar, e Abraão viu toda a história do povo de Israel, e assim Deus respondeu a ele, mostrando-lhe profeticamente tudo o que prometeu a ele acontecendo. E aí, Isaac estava na história, porque era o filho de Abraão, se bem que nós sabemos que a crítica literária diz que de Abraão até Isaac vão 20 gerações. Mas vamos aceitar a Bíblia tal como nós a lemos. Não era, portanto, o filho consanguíneo, era um filho espiritual. Mas deixemos isso e vamos para a mensagem de Deus que a Bíblia quer passar. Supondo, então, pela fé, que Abraão gerou Isaque com 99 anos, de Sarai, que era estéril, e então Deus, em determinado momento, diz: oferece a mim o teu filho, o teu bem-amado, aquele que tu mais amas, porque tu me pediste para te mostrar. Duvidaste de mim, tu que és o homem da fé, o justo, duvidastes e pedistes um sinal de que a minha promessa se cumprirá. E eu te mostrei toda a história. De repente, agora eu me arrependo e eu quero que você me sacrifique teu filho Isaque, teu bem-amado, teu filho querido. E Abraão não hesita, vai. Isso é uma interpolação, tá? Mas vejam a beleza do autor inspirado que fez essa inserção. Que Harold Bloom e David Rosenberg diz, sem dúvida nenhuma, não há a menor chance dessa parte da Bíblia ser a redação original de Jota, do Javista. Depois direi por quê. E Abraão vai, um feixe de lenha, a foice,
alguma coisa pederneira para fazer fogo, não sei eu aqui com o que é que ele fazia fogo, e o filho, com 12 anos. Quando chega em determinado lugar, o garoto pergunta, ele começa a juntar pedras para fazer um altar, e Isaac pergunta: pai, está tudo pronto para o sacrifício, mas e o cordeiro? E Abraão diz, angustiado: Deus proverá, meu filho. E na verdade, quando ele termina de arrumar tudo e colocar a lenha, os gravetos e tudo, ele pede ao filho para botar as mãos para trás. Isaac, surpreso, põe as mãos para as costas. Abraão o amarra, o pega, coloca sobre o altar, levanta a foice e na hora que vai desferir o golpe fatal, acho que é Tintoretto, o autor do quadro Veríssimo, ele não consegue baixar a mão com o facão, porque um anjo de Deus o impede e diz: basta, era só até aí que eu queria provar a tua fé, o teu desapego, o teu amor a mim. Tu me amaste mais do que amaste ao teu filho único. Vamos agora fazer uma comparação, porque é que um autor inspirado acrescentou essa história ao livro de Jó original, que não tem essa história, é uma adição. Agora, com o devido cuidado, vamos dizer, é uma adição, porque quem escreveu, escreveu sob inspiração. E se compararmos, veremos que o fato descrito é exatamente a crucificação de Jesus. O Filho bem-amado, o Filho único de Deus, o unigênito, o primogênito e unigênito, aquele sobre quem disse: nele está toda a minha complacência, e Deus o ofereceu por nós e por nossos pecados. É isto que o autor inspirado quis dizer ali. Então, a Bíblia, como disse a encíclica Divino Afflante Spiritu, é a mensagem de Deus em palavras do homem. Então, a história de Abraão não comporta aquela passagem, mas um autor inspirado percebeu que aquela metáfora seria exatamente igual à ação de Deus nos oferecendo o seu filho único. Só que o anjo segurou o braço de Abraão na hora dele desferir o golpe fatal em Isaque, e Deus não segurou a mão dos romanos, nem segurou a lança de Longinos, e deixou que o seu filho adorado fosse crucificado, fosse martirizado, humilhado, cuspido, chicoteado e o ombro deslocado pelo peso da cruz e morto, pregado, cravado numa cruz de madeira. Então, a metáfora é perfeita. O episódio do sacrifício de Isaac é, na verdade, uma alegoria maravilhosamente exata do sacrifício de Jesus. Portanto, a mensagem que Deus quer nos dar através daquele acréscimo é maravilhosamente bela. Eu te pedi, quer dizer, o resgate dos pagamentos dos pecados da humanidade, eu mandarei meu filho fazer, oferecendo a própria vida. E tu, que és um homem que crê em mim e que me tens amor, vai me provar se algum homem faria isto. Eu, Deus, estou fazendo. Vou fazer, aliás, que Abraão não tinha ideia, mas ele viu na história que Deus mostrou a ele lá na macumba, ele viu o sacrifício de Jesus. Jesus disse: Abraão viu minha face. Então Deus mostrou toda a história a ele. A metáfora é perfeita. A mensagem é sublime. Houve um homem que ofereceu, não o matou porque Deus não queria que isso fosse até o fim, e aí
Harold Bloom diz que seria uma contradição, porque vejam bem, se Abraão foi retirado da terra de Ur dos Caldeus, porque lá o culto era sacrifícios humanos, e Deus não se agrada dos sacrifícios humanos, como também tirou Melquisedeque do meio dos sacrifícios humanos, e ele fez um templo monoteísta onde fazia a oblação de pão e água, que depois se tornou pão e vinho. Então, há uma forte razão para o sacrifício de Abraão e Isaac. Essa razão é uma metáfora perfeita para o sacrifício de Jesus, filho de Deus Pai, que o ofereceu por nós para pagar os nossos pecados. São Paulo diz: nós estávamos no pecado e éramos inimigos de Deus, e fomos resgatados, e a inimizade foi substituída pela amizade, graças ao sacrifício do seu Filho único, que morreu por nós, por todos nós, para nos redimir, resgatar, pagar o preço que nós devíamos a Deus. Perfeito. Então você vê, nem sempre o fato de ser uma interpolação significa que é algo sem valor. Mais uma vez, vamos à frase célebre da encíclica. A Bíblia é a mensagem de Deus em palavras humanas. As palavras humanas que descrevem o sacrifício de Isaac foram criticadas, e Harold Bloom, crítico literário, diz impossível que Abraão tivesse feito isso. Por quê? Sodoma e Gomorra eram duas cidades que viviam no pecado. E quando Javé veio e disse a Abraão, debaixo do carvalho do Mamre, vou fulminar as duas cidades do pecado. Abraão disse, meu senhor, tu és o Deus da vida. Por acaso, se tivesse 50 justos, tu os matarias junto com os injustos? E Deus disse, não, se tivesse 50 justos, eu não mataria. Mas vamos que não houvesse 50, mas houvesse 40, meu senhor. O Deus da vida sacrificaria 40 justos por causa de uma cidade que vive na iniquidade e na injustiça? E Javé responde, não, por 40 eu não sacrificaria. Ora, diz Harold Bloom, se Abraão foi tão sensível a ponto de pensar nos inocentes que estariam lá, na verdade só havia Ló, o sobrinho dele, o resto tudo não prestava. Então ele chegou a 10 e não foi mais adiante, que ele viu que se ele chegasse a 1, Deus diria a 1, Ló, seu sobrinho, mas eu vou tirá-lo de lá. Então, como é que um homem tão sensível ao sacrifício de um inocente sacrificaria o seu filho? Sabendo que Javé é o Deus da vida. Como é que um homem que foi tão sensível a essa injustiça possível, se houvesse 50 justos, sacrificaria seu filho inocente de 12 anos? E tem ainda um argumento maior. Se Javé fez Abraão sair de Ur dos Caldeus, porque lá se adotavam os sacrifícios humanos, eram 12 virgens, não sei se 6 mulheres e 6 rapazes, todo ano, para que o mundo ficasse fértil e bom, e a lavoura frutificasse, o gado desse cria e tudo. Então eles acreditavam que para que isso acontecesse eles tinham que sacrificar a Moloque ou a Baal ou a Marduk ou a quem quer que fosse 12 virgens. E quando uma mulher tinha um filho e não queria o filho, ela entregava ao sacerdote de Baal, e os sacerdotes jogavam ele no forno crematório, que era a barriga de Baal, era um forno. Então, se Javé manda Abraão sair dessa terra por causa da idolatria que sacrificava inocentes, agora como é que pede o sacrifício de Isaac? Ele coloca isso ali. São duas razões fortíssimas, mas Abraão não titubeou. Ele chega a supor que, quer dizer, alguns teólogos chegam a supor que não foi Deus, foi Samael, a serpente que tentou Adão e Eva no paraíso, mas que Deus deixou para ver a fidelidade de Abraão. Então, especula-se a respeito, mas o importante é a mensagem. Um homem justo, crente,
que amava a Deus sobre todas as coisas, sacrificaria o seu filho único, gerado na velhice por um milagre, de uma mulher, de uma esposa que não teria mais condições, o ventre já estava seco e não poderia dar, sacrificaria esse filho único por amor a Deus. E Deus sorriu. Se Abraão foi de fato, como os teólogos especulam, tentado por Samael, e disse: tu te deste mal, Satã, porque Abraão me ama mais do que ao seu filho adorado. Então, essa é a mensagem. São João vai dizer, evangelista, tanto amou Deus ao mundo que lhe deu seu Filho único, para que aquele que nele crê tenha vida eterna. Que ele deu, a palavra deu aí deu mesmo, e disse, façam o que quiserem com ele, e fizeram. O maltrataram, escarneceram, chicotearam, pregaram numa cruz e ele morreu. Então vejam como é que a gente tem que estudar a Bíblia cuidadosamente, porque a Bíblia tem essas armadilhas. É original? Não. O livro de Jota, quer dizer, o escritor, o redator javista, não escreveu aquilo ali, mas alguém que acrescentou foi divinamente inspirado. Como também, eu já disse a vocês aqui antes, que no início, no princípio, o povo de Deus tinha o hábito de, quando a mulher casava com o homem, ia morar com a família dele. E aí, se o marido morresse, ela ficava exposta, porque a mulher não trabalhava, o chefe do clã deveria dar o irmão do marido para poder gerar um filho, e esse filho seria considerado filho do marido dela, portanto, filho dela com o marido, isso era uma lei. Mas muitos, por exemplo, Judá, quando morreu o marido de Tamar, ele não deu outro, e ela usou aquele artifício para o próprio Judá gerar nela um filho, que parece-me foi Obed. Então, de qualquer maneira, você vê como a Bíblia é difícil. Acho belo o Papa Francisco ter dito: Lutero teve o mérito de levar a palavra de Deus ao povo traduzindo a Bíblia. Pois bem, nós temos aqui a tradução das duas Bíblias em português. As duas primeiras Bíblias que foram traduzidas em português. Primeiro foi esta aqui, feita na Holanda por João Ferreira de Almeida, é protestante. É muito divulgada, Sociedade Bíblica do Brasil. E a primeira Bíblia católica foi feita em Portugal, em português, estou falando tradução, pelo padre Matos Soares. Foram, portanto, as duas primeiras Bíblias traduzidas em língua portuguesa. E o Papa, num requinte de honestidade, louva Lutero, para escândalo dos católicos, de ter tido uma excelente ideia ao traduzir a Bíblia. Lutero traduziu da Tanakh, ele não traduziu da Septuaginta. Aqui nós temos uma diferença. O Almeida traduziu da Tanakh e Matos Soares traduziu da Septuaginta. Não são a mesma coisa, portanto. A Septuaginta, ou tradução do 70, ou grega, tem uma sequência de livros e vários livros que não constam aqui na Tanakh. Eu tenho uma velhinha, uma Tanakh velhinha aqui, sem capa e tudo mais, mas é a Bíblia hebraica. Por acaso, abri no assunto de hoje
que é o livro de Josué e Yehoshua, em hebraico, e a Tanakh termina com o quê? A Tanakh termina, era de trás para frente, né? Então nós não podemos cometer o mico de começar a ler a Tanakh abrindo aqui. Aqui seria o fim. Então nós temos que abrir daqui para ter Torá, Nebiim, isso é um N, profetas, Torá é lei, Vuketubim, e os escritos, livros históricos. Então daí vem Tanakh, de T, Torá, de Ne, Nebiim, e de K, Ketubim. Pois bem, Lutero traduziu diretamente da Tanakh, porque ele estava revoltado contra o Papa. Claro que, seguindo as diretrizes protestantes, o pastor João Ferreira de Almeida fez também a tradução segundo a Tanakh. Enquanto que o padre Matos Soares, que era padre católico, traduziu da Septuaginta. Então as duas Bíblias não são iguais. Uma das coisas que o padre Matos Soares não percebeu é que a Tanakh termina com o livro, segundo livro das Crônicas. Vocês podem ver aqui, se eu tirar essa parte aqui. Podem ver aqui, porque tem em latim, para ajudar a nós pesquisadores, eles colocaram em latim. Segundo Crônicas, capítulo 36. Eu vou ler já já em português para vocês. Pronto, acabou. Termina aí. Mas por quê? Os judeus são muito inteligentes. Eu vou ler e vocês vão ver por quê. A Bíblia hebraica, ela termina com o segundo livro de Crônicas, porque aquele final ali em hebraico que eu não saberia ler, nem vocês, aqui nós temos o Novo Testamento, vai começar o Novo Testamento, e aqui nós temos o Antigo Testamento, vamos poder chamar assim, porque se considerarmos que Deus deu a herança, deu a terra como herança a Abraão e etc e tal. Mas vamos dar uma olhada antes do Novo Testamento? Vamos voltar uma página atrás e ver como é que uma Bíblia, essa foi traduzida da 70, da Septuaginta. E então, qual é o que estava escrito ali? É Crônicas. Aqui o livro é Malaquias. Portanto, em determinado momento, a Igreja Católica percebeu que os judeus tinham um motivo para terminar no livro das Crônicas, vou dizer já já por quê, e nós não, porque Malaquias termina dizendo o seguinte: mas para vós que temeis o meu nome, surgirá o sol da justiça, trazendo nas suas asas a salvação. E saireis saltitantes como bezerros de estábulo. Calcareis os pecadores, porque serão cinza debaixo da planta de vossos pés, no dia que eu preparo, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem eu prescrevi no Horebe estatutos e disposições para todo Israel. Agora vem o mais importante. Eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele aproximará o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, a fim de que eu não venha e fira a terra com pragas. Elias é João Batista. Jesus disse claramente:
E se vocês, depois da morte de Batista, que viestes ver no deserto? Um caniço balançado pelo vento? Um homem de roupas belas cantando na sacada de um palácio? Mas os que vestem roupas belas e estão nos palácios não temem a Deus. Viestes ver um profeta? Sim, eu vos afirmo, e mais que um profeta, porque entre o nascido de mulher, nenhum é maior do que João. E se quereis saber, ele é o Elias que deveria vir antes de mim. Então os judeus esperavam que fosse Elias mesmo, mas não é. Era João Batista. Então vê que coisa perfeita. Malaquias termina aqui anunciando a volta de Elias antes do grandioso dia do Senhor, a vinda do Messias. E o que é que nós vemos aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João? O nascimento do precursor. O nascimento de João Batista, 6 meses antes do nascimento de Jesus. Então, quando os católicos perceberam isso, eles sacaram, desculpa usar a palavra chula, eles sacaram que não era à toa que os judeus colocavam o segundo livro das crônicas como sendo o final do livro da Tanakh, porque o segundo livro das crônicas, aqui eu perdi agora, então perdi depois, Chico. O segundo livro das crônicas, vamos ler aqui em português, termina dizendo, segundo livro de crônicas, 36, de 6 a 23. Edito de Ciro permitindo o regresso à pátria. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra que o Senhor pronunciara pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual mandou divulgar por todo o seu reino e também por escrito um pregão dizendo: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: Todos os reinos da terra, Deus a mim o Senhor, Deus dos céus, e ele mesmo me carregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, na Judéia. Quem dentre vós pertencer de qualquer maneira ao seu povo, que suba. Suba o Monte Sião, que vá a Jerusalém. Então, os judeus terminaram com o livro das crônicas, porque ele anuncia a reconstrução de Jerusalém e do templo, que eles esperavam que seria logo. Na verdade, no livro de Esdras, Ciro deixou que os judeus saíssem e Esdras começa o livro dele com a mesma coisa que eu não vou ler, o decreto de Ciro. Portanto, faz sentido. Quer dizer, os judeus não adotaram o livro de Esdras, mas terminam no segundo livro de Crônicas, porque ele prediz a reconstrução de Jerusalém e do Templo de Jerusalém. Então, não adotaram, não sei se eu posso fazer essa afirmação. O fato é que eles consideraram que a reconstrução de Jerusalém por Esdras não era a reconstrução predita ali. Então, ali, no livro das Crônicas, para os judeus, era uma outra reconstrução, a reconstrução definitiva do terceiro templo e de Jerusalém, que agora falta pouco para que o anticristo Nathaniel Barão de Rothschild faça isso, porque ele já tem 86% da Palestina como sendo o Estado sionista de Israel. A briga toda do livro de Josué é por essa faixa de terra que eu vou mostrar a vocês aqui, chamada Crescente Fértil,
que vai aparecer nesse mapa grande em verde e que vai aparecer detalhadamente nesse mapa pequeno, mas aí, já depois da guerra de Josué, só tem 6 tribos. Então faltam 6. Ou seja, Josué não alocou todas as 12 tribos de Israel. Por isso, nós vamos encontrar em outro lugar, na Bíblia Sagrada Católica, estou lendo a Católica, né? no livro qual é o livro, meu Deus do céu, agora os Danitas, aqui é Josué. Nós vamos encontrar a tribo de Dan, a mente falhou. Vamos encontrar a tribo de Dan procurando, é Números. Então deixa eu ir lá a Números, que aqui não é o último livro, né? Nós já vimos que nas Bíblias católicas o último livro é o do profeta a Bíblia de Malaquias, o templo de Malaquias, previsto por Malaquias. Aí depois dele, ele anuncia o profeta Elias vindo à frente do Senhor, do Messias, do Kyrios, e é justamente o que acontece. O livro de Malaquias é continuado no Novo Testamento com a vinda de João Batista, que Jesus diz que é o Elias que foi predito, e ele próprio que é Javé. O dia de Javé, o dia glorioso de Javé. Mas, se nós formos ao livro dos Números, acho que é no livro dos Números, vou tentar. Nós vamos encontrar um batalhão da tribo de Dan errante. Números não, Crônicas. Nós vamos encontrar um batalhão da tribo de Dan procurando terras, porque eles não tinham sido contemplados com nenhum pedacinho de terra. Oh, meu Deus do céu, onde é que está? Crônicas. Provérbio, Cânticos, Ruth, Samuel, Rei, Crônicas. Aqui achei. Bom, já vimos que não é no final, e eu nem tenho certeza se é no de Crônicas. Mas não é no livro de Crônicas. Mas temos aqui, tá aqui, é no livro dos Juízes. Então logo depois de Josué. Juízes 18. Os danitas à procura de um território. Talvez vocês não vejam, os danitas à procura de um território. Quer dizer, a tribo de Dan não tinha sido alocada por Josué. Logo, Josué não conquistou a Palestina e distribuiu-a em lotes para todos os filhos de Israel, como Moisés mandou. Mas o livro de Josué diz que sim. Entretanto, aqui nós temos claramente, naqueles dias não havia rei em Israel, eram juízes, depois de Josué. Depois de Josué vem os juízes, o último juiz é Samuel, que sagra Saul, e depois Javé se arrepende e manda sagrar Davi. Então, Juízes 18, 1. Naqueles dias não havia rei em Israel. E naqueles dias a tribo dos danitas procurava um território onde estabelecesse, pois até então não lhes tinha tocado ainda nenhuma herança no meio das tribos de Israel. Tá claro? Então a tribo de Dan errava pelo meio da Palestina fora, porque no mapa que eu mostrei a vocês,
o pequeno, tá? Não procurem no grande não, procurem aqui no pequeno. No mapa menor, quisera eu chegar até bem perto de vocês, mas eu vou ler. Atlas Histórico Escolar, nós temos aqui Judá, tá? A sul. Então, Judá recebeu uma grande porção. Ruben está aqui. Olha só, Dan está aqui, contradizendo o livro dos Juízes, que Dan não recebeu a terra onde fica a cidade mais importante, Jope. Samaria era de Manassés, Ramot era de Gad, e a Galileia está ali, não tem nem Canaã, teve Asser, da tribo de Asser. Então nós temos 6 tribos: Asser, Manassés, 2, Gad, 3, Ruben, 4, Judá, 5, Efraim, 6. Porque aqui está escrito Dan, mas nós vimos que não é verdadeiro. Isso, infelizmente, acontece na Bíblia. Então, Dan estaria aqui onde o meu dedo está, Dan, mas na verdade, nós acabamos de ver que isso aqui seria feito por Josué, essa distribuição teria sido hipoteticamente feita por Josué, conquistando a Palestina, Canaã antiga, e distribuindo-a com as 12 tribos de Israel, 12 não, 11, porque os levitas não tinham direito à terra. Eles receberiam dízimos e impostos das outras tribos. E nós acabamos de ver aqui no livro dos Juízes, né? Nós temos os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Acaba o Pentateuco, vem Josué. Acaba Josué, vem Juízes. Então nós temos aqui no livro dos Juízes, que acabei de ler para vocês, mas posso ler de novo sem problema. Livro dos Juízes, que no capítulo 18, os danitas procuravam uma terra para si. Então, é uma ficção, aquela inscrição em um pedaço da Palestina onde está escrito Dan. E aqui mostra a luta deles. Os danitas depredam Mica, depois os danitas levaram os objetos fabricados por Mica e depois reedificaram a cidade de Betel-Reob e chamaram de Dan, o nome do chefe da sua linhagem, nascido de Israel, pois antes a cidade chamava-se Laís. Então eles terminaram conquistando a cidade de Laís e eles chamaram essa cidade de Dan. E Gerson, filho de Moisés, e seus filhos foram sacerdotes para a tribo de Dan até a época do cativeiro da Babilônia. Então, está aqui uma tribo vagando, olha como a Bíblia é complicada. Uma tribo vagando, procurando um lugar, encontra na cidade de Laís e faz guerra, conquista a cidade, muda o nome de Laís para Dan, que é o nome do chefe da tribo que está, do batalhão que está aí procurando terra para si, enquanto que no mapa, no Atlas Histórico Escolar, nós vamos encontrar com toda facilidade e com toda clareza, na Palestina dividida, aqui, ó, onde está meu dedo polegar apontando, nós vamos encontrar exatamente onde está o meu dedo polegar, a palavra Dan, na Palestina dividida por Josué. Não é verdade. Dan não recebeu parte nenhuma, segundo o livro dos Juízes. Ou
este mapa não é verdade, ou o que está escrito no livro dos Juízes não é verdade. As duas coisas não podem ter acontecido. Então, o que vamos ler sobre Josué na conquista da Palestina não é o genocídio que nos revolta, porque a minha sensibilidade não suporta. Eu vou ler para vocês no próximo, esse vídeo já não dará, mas no próximo vídeo eu vou ler para vocês como é que Josué conquistou a cidade de Hai, H-A-I. Eu estou lendo Hai, supondo que o H é pronunciado aspirado, mas Ai. Eu vou ler como foi a conquista de Hai por Josué, e vocês vão dizer, meu Deus do céu, Hitler faria o mesmo, ou seja, é para nós escandaloso hoje o modo como Josué tratou os habitantes de Ai na guerra em que ele invadiu essa cidade e a conquistou na sua missão de cumprir o que Moisés tinha ordenado, tomar Canaã, que depois vai se chamar Palestina devido aos filisteus. Esse será o segundo segundo vídeo sobre a Terra Prometida. Nós ainda nem chegamos ao livro de Josué e já temos 2 vídeos mostrando realisticamente como a encíclica Divina Flamante Espírito manda a mensagem divina, mas segundo a crítica textual e as últimas descobertas da ciência. Muito obrigado por verem esse vídeo. Me deem uma força inscrevendo-se no canal. Deem seu clique no like, no gostei. Senão, não adianta vocês verem o vídeo e vejam o vídeo todo, porque o YouTube conta o tempo em que vocês viram o vídeo, sabia? Eles dizem o tempo que vocês levaram vendo meu vídeo. Muito obrigado e até o terceiro vídeo sobre a Terra Prometida, onde eu espero ler o livro de Josué. Até a próxima.